Glória a Deus. Boa tarde, mulheres virtuosas. Amém? Quantas mulheres virtuosas temos aqui? Levanta sua mão bem alto. Amém. Glória a Deus. Como a pastora Edna disse, meu nome é Cíntia. Eu sou esposa do pastor Ari. Nós estamos lá em Aparecida de Goiânia, na Igreja da Paz, para a glória de Jesus. Nós estamos conseguindo, com a ajuda, com a graça do Espírito Santo de Deus, fazer um trabalho ali, realmente que eu creio que tem agradado o coração de Deus. Amém? E para mim é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tive o prazer de conhecer a pastora Moêmia, a pastora Edna, e elas me fizeram o convite para estarmos aqui hoje. Hoje à noite nós temos o nosso evento lá na nossa igreja local, lá na Igreja da Paz de Aparecida de Goiânia. Mas eu deixei a equipe lá organizando tudo e estou aqui muito agradecida, viu, pastora Edna, sentindo muito honrada de poder estar aqui com as irmãs, falando um pouco da nossa experiência e falando um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho uma filha de 8 anos que se chama Giovana, tenho um filho de 5 anos que se chama Paulo Henrique. É os presentes de Deus para a minha vida, é a herança que o Senhor tem me dado, filhos abençoados. E eu trouxe também comigo uma discípula amada. Amém? A pastora Raquel. Fica de pé, Raquel, por favor. Amém? Uma pessoa muito preciosa, que tem realmente nos ajudado ali na igreja, tem somado, tem sido uma bênção naquele lugar também. Amém? Obrigada, Raquel, pela sua presença. Amém. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu creio que todos os dias nós devemos dar um valor especial para as mulheres. As mulheres na sociedade, as mulheres dentro da igreja, as mulheres na sua casa, no seu lar, têm um papel tão fundamental que muitas vezes nós percebemos que nem nós mesmos temos ideia do que nós representamos para a sociedade, para Deus. Obrigada, querida. O que nós representamos para a nossa família. E nós percebemos que nos últimos anos, nos últimos dias, tem sido muito deturpado o valor da mulher para a sociedade. Existe um valor, existe um potencial. Nós estamos ali trabalhando e crescendo para a glória de Jesus, na visão do MDA, na visão do discipulado 1 a 1. Às vezes, eu me lembro que quando nós começamos a visão ali na igreja, eu particularmente, eu entrei em algumas crises. Qual que é o meu papel? O que devo fazer? O que não devo? Tem lugar para a mulher nesse negócio? Como que funciona? Irmãos, e existe um lugar na obra de Deus muito grande para a mulher. Até mesmo porque as mulheres, elas multiplicam mais do que os homens. Até naturalmente, né? As mulheres têm o poder de procriar. As mulheres têm o poder de gerar. Isso não é só naturalmente, espiritualmente também falando, funciona assim. Porque as mulheres falam mais, nós somos mais espontâneas, nós conversamos mais. Ou será que são só as mulheres lá da Igreja da Paz de Aparecida de Goiânia que são assim? Nós falamos, né? Nós gostamos de conversar. Se você está num shopping, você viu uma mulher ali, a cor do cabelo bonito, você já fala, nossa, o cabelo é bonito. De repente, as duas estão se conversando como se fossem amigas íntimas. Trocando telefone, eu fiz lá no salão. É assim ou não? Por causa dessa espontaneidade, por causa desse jeito da mulher, existe nela um potencial muito grande dentro da obra de Deus. Mas eu quero não somente falar desse papel da mulher dentro da obra de Deus, eu quero levar um pouco esse papel, essa diferença que a mulher de Deus hoje precisa fazer na sociedade lá fora. Amém? Porque eu creio, queridas, que o nosso maior desafio, muito interessante o tema desse culto, que fala da mulher fazendo a diferença, porque o nosso maior desafio hoje, nessa geração atual, é fazermos a diferença. É realmente mostrarmos para o mundo, para a sociedade, que existe um Deus vivo, que tem padrões tremendos para a nossa vida.
E nós precisamos muitas vezes, queridas, andar na contramão desse mundo e contra alguns padrões e contra alguns sofismas, algumas mentiras que Satanás tem colocado na mente da mulher. E essas mentiras muitas vezes têm infiltrado dentro das igrejas. Amém? Então nós vivemos em uma sociedade que costuma inverter os padrões de comportamento estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu padrões para a nossa vida, mas nós percebemos que a sociedade tem investido esses valores, tem investido esses padrões. E isso aconteceu desde quando? Tudo começou após o movimento feminista. Os valores começaram a se inverter. Deus fez, a palavra de Deus fala que Deus fez homem e Deus fez mulher. Isso não quer dizer que mulher é inferior, que mulher é menos, mas isso quer dizer que Deus fez cada um com as suas habilidades, fez cada um com o seu propósito, e existe um propósito tremendo na vida da mulher. Muitas vezes esse é um tema, queridos, quando nós falamos da sabedoria da mulher fazer a diferença. Em muitos casos é um tema um pouco delicado, porque o padrão do mundo muitas vezes invadiu a mente dos cristãos. E em algum momento a gente começa até, sem perceber, discordar da palavra de Deus. E nós vemos na Bíblia várias mulheres que fizeram a diferença. Várias mulheres que se destacaram naquilo que elas eram. Nós vemos o exemplo daquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Nós vemos vários exemplos de mulheres que marcaram a história. Mulheres que seguiam Jesus. Mulheres que adoravam Jesus de verdade. Que serviam Jesus. Mulheres que estavam ali realmente trabalhando no ministério de Jesus. Nós fomos criadas com um propósito. Você pode olhar para a mulher que está do seu lado. Olha para a mulher que está do seu lado. Faça uma cara de profeta para ela. Fez cara de profeta? Fala assim para ela: minha amada, você existe por um propósito. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Não, pastor, eu sou fruto do acaso. Minha mãe estava lá, cheia de problemas, não estava nem preparada. Eu vim na adolescência da minha mãe. Não. Nós viemos com propósito. Nós estamos aqui por causa de um propósito. Nós somos frutos da escolha de Deus. Amém? Você é o melhor de Deus. Então nós vemos que a mídia, a sociedade em geral, até mesmo as mães, têm repassado para as jovens, para as mulheres, ensinamentos de que nós devemos ignorar a vontade do Senhor. Porque esse livro é muito antigo. Pastora, nós somos mulheres modernas. Esse livro é antigo, a Bíblia é muito antiga. O negócio evoluiu. Com certeza, queridos. Nós temos que acompanhar a modernidade, mas nós precisamos entender que alguns princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Nunca muda. Nunca muda. Eu quero usar, antes da gente entrar mesmo aqui dentro daquilo que eu quero falar com as irmãs, eu quero ler um versículo da Bíblia, está aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. A beleza de vocês, a minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, NVI, tá? Se vocês acharem um pouco diferente. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo,
o que é de grande valor para Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para as irmãs, e você vai responder para você mesmo. Qual é o seu espelho? Quem é a sua inspiração? Quem é o seu exemplo? Você, como mulher, qual padrão você tem seguido para viver? Pastor, eu tenho meu estilo próprio. Será? Nós precisamos de inspirações. Nós precisamos de padrões. Você sabia que a maior decadência hoje, nas igrejas, na igreja de Jesus, são de exemplos? Vocês sabem por que as pessoas estão imitando as mulheres da novela, as mulheres da mídia? Porque muitas vezes nós, eu e você, como mulheres de Deus, nós não temos sido referencial, nós não temos sido um exemplo a ser seguido. Responde para você mesmo, você se sente uma mulher digna de ser imitada? Você poderia dizer, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você teria coragem de dizer isso para as pessoas? Pode me imitar como mãe. Pode me imitar como esposa. Pode me imitar como filha. Pode me imitar como uma boa aluna na faculdade. Esses dias para trás, que eu de vez em quando, eu sou uma pastora meio entrona, né, Raquel? Então, às vezes eu entro lá nos WhatsApps da vida, nos Facebooks da vida, e a gente vê algumas coisas. Eu vi algo assim tão triste. Um líder de célula, na sala de aula da faculdade, mandando um WhatsApp para o seu amigo, dizendo que aula chata. Nós não percebemos que muitas vezes, como povo de Deus, nós temos sido vergonha para o Evangelho. Mas o Senhor, Ele quer curar as mulheres. Porque a mulher, ela tem poder de influência. Deus quer curar o nosso caráter. Deus quer nos levantar de uma forma poderosa nessa geração. E eu estou disposta. Quem está disposta aqui, levanta a mão. Eu estava preparando essa palavra, orando. Irmãs, eu creio que Deus, Ele, não por mim, porque eu sei quem eu sou, mas por causa de Jesus, eu creio que Deus, Ele vai fazer uma obra muito grande na vida de muitas mulheres aqui nessa tarde. Eu enfrentei uma luta tremenda, pastora Edna, para estar aqui. Tremenda, a pastora Raquel sabe disso. Uma coisa que me abala um pouco é quando toca nos meus filhos. Eu acho que é toda mãe, né? E os meus filhos adoeceu de uma forma essa semana como eles nunca tinham adoecido. Minha filha de 8 anos passou muito mal. Nós estávamos no acampamento de jovens nesse feriado. E ela já chegou do acampamento passando muito mal. Tive que levar no hospital. Eu fiquei muito preocupada com ela. Cheguei do hospital na quinta-feira à tarde. Na sexta-feira de manhã, eu tive que correr com o meu filho mais novo, passando muito mal. Muitas guerras nós enfrentamos. Na verdade, eu não sei se aqui está sendo do mesmo jeito, mas para nós, queridos, para mim particularmente, esse ano entrou com muita guerra. Esse ano eu olhei para o meu esposo e falei, amor, aperta o cinto. Desde a virada até hoje, guerra, luta, mas em contrapartida, irmãs, nós podemos ver uma glória, uma força sobrenatural que o Senhor tem dado a nós. Um crescimento como nós nunca tivemos antes. Mas não existe vitória sem guerra, sem luta, sem perseverança, sem fé. O que nós vemos aqui na homenagem para as mulheres? Mulheres de fé. Deus quer levantar hoje mulheres de fé.
Irmãos, aonde nós formos, aonde andarmos, o que mais nós vemos são mulheres nas clínicas de psiquiatria, nas clínicas buscando ajuda com doenças físicas provenientes da alma. Por causa de um casamento mal resolvido, por causa de filhos envolvidos com drogas, por conta de tanta coisa triste que tem acontecido nos últimos dias. Mas isso, irmãos, é porque existe uma ausência de alguém dentro de casa, e esse alguém é a mulher. A mulher, ela é responsável em ser a coluna do seu lar. A mulher é responsável em trazer a glória de Deus para a sua casa. A mulher é responsável por edificar, a Bíblia diz isso. É responsabilidade nossa de edificarmos. Mas aonde estão as mulheres? Cadê as mulheres? As mulheres estão cuidando da sua vida profissional. As mulheres estão correndo muito e não tem tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é ser mulher, que é cumprir o papel pelo qual ela foi chamada. E o feminismo veio com muita força para tentar colocar a mulher igual ao homem. Nós somos iguais. Eu sou tão poderosa quanto um homem, eu não dependo de homens. Se você for observar, irmãs, a maioria das mulheres, mães solteiras, não tem um homem que paga pensão. E muitas vezes a responsabilidade é da mulher, porque ela bate no peito e fala, eu dou conta de criar meu filho sozinho. Eu sou a Mulher Maravilha. E não corre atrás dos seus direitos. Quantas mulheres espancadas dentro da sua própria casa? Por culpa dela mesma, de não correr atrás dos seus direitos, de não ir para os pés de Jesus. E ela se esconde atrás de uma beleza, que a Bíblia aqui diz, ela se esconde atrás de uma maquiagem, ela se esconde atrás de uma bolsa muito cara, ela se esconde atrás de uma roupa poderosa, mas por trás daquilo tudo existe um espírito abatido, existe um coração ferido, existe uma mulher fragilizada, existe uma mulher necessitada de Deus. Irmãs, Deus não procura mulheres superpoderosas. Deus não requer de você aquilo que você não consegue dar para Ele. Jesus não exige de nós aquilo que nós não conseguimos ser. Eu preciso ser poderosa, porque eu sou pastora, porque eu sou esposa do pastor, eu não posso chorar, eu não posso ter problemas, eu não posso, por quê? Quem te disse isso? Quem te disse que você não pode se derramar aos pés de Jesus? Quem te disse que você não pode ter problemas? Quem te disse que você não pode chorar? A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia não fala que a mulher não deve se arrumar. Nós vamos entrar nessa parte ainda. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a nossa beleza não deve estar nessas coisas. Não é errado a mulher se arrumar. Não é errado a mulher se produzir. Nós vemos grandes mulheres da Bíblia que se prepararam, que se embelezaram. Mulheres lindas, pelo que a Bíblia diz, Sara era uma mulher muito linda, muito poderosa. Eu consigo imaginar essas mulheres da Bíblia, né? Esther. Deveria ser mulheres muito lindas. Mas a nossa beleza não pode estar nessas coisas. A beleza exterior não pode ser mais importante do que a beleza do caráter. A beleza exterior, ela não pode ser mais importante do que a beleza interior. Voltando aqui aos padrões distorcidos que se mostram diante de nós, mulheres. Muitos desses padrões estão hoje
invadindo as nossas igrejas e colocando em nós um padrão antibíblico. Mas o Senhor, nos últimos dias, Ele tem restaurado os nossos corações. Nos últimos dias, o Senhor tem nos feito realmente mulheres segundo o teu coração. Deus nos quer totalmente para Ele. Deus nos quer totalmente ligada a Ele. Deus nos quer mulheres adoradoras, mulheres quebrantadas, mulheres submissas ao Senhor, mulheres que vivem o padrão de Deus. Nos últimos 50 anos, nós vivemos a segunda fase do feminismo. Também a pior delas. Nós vivemos uma decadência de valores a cada dia. Nós vemos mulheres acumulando funções, tendo que optar entre carreira e família, exercendo um papel no qual não tem a menor condição emocional de suportar. A pior fase do feminismo é a que nós estamos vivendo nos últimos dias. As mulheres praticamente estão sendo empurradas para viver fora. Se você for visitar o Sepaigo, se você for nesses lugares, a maioria dos meninos, das pessoas que estão lá, são filhos de desviados, são filhos de crente. Infelizmente, essa realidade tem que ser mudada, queridos. Essa realidade precisa ser mudada e tem que partir de mim e de você. Eu me lembro que eu perdi muitas oportunidades na minha vida, eu errei muito em alguns aspectos na minha juventude. E hoje eu colho um pouco consequência disso, porque hoje eu quero fazer o que eu não fiz na minha juventude. E em alguns aspectos é tarde. Em alguns aspectos, para mim, está tarde, porque eu tenho outras prioridades. Hoje eu tenho filhos, eu preciso investir nos meus filhos. Mas eu me lembro que, antes de ter os meus filhos, eu falei para o meu esposo, eu falei, amor, não que eu quero impor essa regra aqui, eu acho que cada mulher avalia o tipo de vida que consegue ter, que dá para ter. Mas eu falava para ele, eu falava, amor, o dia que nós decidirmos ter os nossos filhos, eu quero ser mãe de verdade. Eu quero optar em ser mãe, em cuidar dos meus filhos, em educá-los segundo a palavra de Deus, em fazer aquilo que Deuteronômio diz, em inculcar a palavra dos meus filhos, e ensiná-los o que é vida, o que é viver, ter dignidade, ter respeito. E isso, irmãos, requer muito investimento. Isso requer muito tempo. Tem muitas mulheres que optam em trabalhar lá fora, porque é muito mais fácil, minhas irmãs. É muito mais fácil trabalhar fora. Não sou contra trabalhar fora, de forma alguma. Eu creio que a mulher tem conquistado um espaço hoje, na última geração, que se soubermos lidar com isso, é muito bom. É muito bom. As mulheres realmente têm conquistado um espaço, mas é muito perigoso. É muito perigoso. Nós precisamos buscar muito de Deus para saber o que Ele tem e o que Ele quer de nós. E eu fiquei tão feliz porque nós trabalhamos muito ali. Eu me lembro até de uma pessoa que me fez uma pergunta uma vez. Ela falou, pastora, a senhora trabalha fora ou a senhora trabalha ou a senhora é só pastora? Falei, ou seja, você não faz nada. Eu achei interessante a pergunta. Eu falei, mas assim, irmãs, no nosso caso ali, eu acredito que no caso geral, nós trabalhamos muito. Nós não temos feriado. Nós não temos horário para parar, né? Deu meia-noite, deu 8 horas, deu 6 horas da tarde, não atendo ligações porque o meu expediente acabou. Não existe isso para nós. E nós temos corrido muito, trabalhado muito ali naquele lugar, por conta do crescimento que o próprio Deus tem nos dado. E isso tem nos levado até um desgaste físico, trabalhamos muito. Mas uma coisa eu nunca deixo perder,
que é a essência de ser mulher. Não esquecer que além de pastora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher. E às vezes os nossos afazeres nos levam a esquecer de tudo isso. Nós nos comportamos como machos, como homens. E eu tenho ensinado para os meus filhos, eu tenho me doado, eu tenho desgastado cada minuto da minha vida para investir nos meus filhos. Porque eu sei que eu não estou gerando 2 filhos, eu estou gerando profetas. Uma geração virá através deles, eu creio nisso. E eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero que meus filhos sejam usados, não só na fase adulta, usa os meus filhos na infância. Irmãos, eu tenho pedido isso diariamente para Deus. E nesse acampamento agora que nós tivemos, eu tive uma experiência tão forte com o Senhor. Foi muita unção, nós trouxemos um casal de Fortaleza para ministrar, para estar ali ministrando para os jovens. E num certo momento, nós reunimos a juventude, fizemos uma quebra de maldição na vida deles. E após isso foi uma unção tão poderosa de Deus naquele lugar, que a gente mal conseguia parar em pé. E aí meu esposo sentou e abriu as pernas assim, colocou minha filha aqui e abraçou ela, deitou ela no peito dele. E ela ficou, e eu lá orando, e aquela coisa, toda hora eu olhava, será que a Giovana está com medo? Será que a Giovana está passando mal? E eu via que ela estava se segurando para não chorar. Aí o Ari falou assim para ela, filha, vai lá e faz alguma coisa para mim, eu não me lembro, pega alguma coisa para mim. Quando a Giovana levantou do colo do pai dela, ela já levantou derramando em choros. E a minha filha, a pastora Raquel, sabe disso, ela é uma criança um pouco tímida. Então ela não é de brincar muito assim, somente com as coisas de Deus, ela é assim um pouquinho focada. E ela foi e começou a chorar, e o Ari olhou para mim, o som estava alto, amor, tira ela daqui que ela está passando mal. E eu assustei com aquilo, e já saí do local ali com ela, e ela já me deu os braços, ela tem 8 anos, ela é bem grandona, e eu coloquei ela no colo e ela chorava muito, aí eu subi uma rampa que tinha e fui lá para cima com ela. E eu fiquei preocupada, eu falei, minha filha, o que foi? E ela chorava tanto, e as perninhas tremendo, ela falava, mamãe, eu achei que eu ia cair, minhas vistas foram escurecendo. E eu fiquei assustada, eu falei, filha, só falar algo para a mamãe, porque às vezes eles não sabem expressar. Isso que você sentiu, minha filha, foi algo bom ou foi algo ruim? Você está sentindo mal? E ela chorava muito e falava, mamãe, é muito bom, é muito bom. E eu abracei ela e comecei a orar em línguas, e eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, com 8 anos de idade, a minha filha está tendo a primeira experiência com o Senhor. Irmãos, é isso que nós devemos querer para os nossos filhos, que eles sejam marcados pela presença de Deus. Através de nós queremos dar essa responsabilidade para o mundo, para a escola, para o governo, para a igreja. A responsabilidade de apresentar Jesus para os nossos filhos é nossa. Não delegue aquilo que é responsabilidade sua. E eu fiquei muito emocionada com aquilo. E quanto mais eu orava em línguas, ele abraçado com ela, mais o corpinho dela tremia. E ela chorava. Eu falei, meu Deus, com 8 anos. Ela teve a primeira experiência com Deus. Eu queria até trazer ela pediu muito para vir comigo, porque ela fica muito orgulhosa. Ela fala, mamãe, que eu apresento ela como minha discípula, quando eu vou sair para ministrar, e levo ela. Gente, minha discípula, Giovana, e ela queria muito vir, mas ela não gosta de desagradar o pai. Aí o Ari fez todo um trabalho lá para segurar eles, e comprou lanche, comprou chocolate, e falaram que ia assistir filme. Ela me olhava assim, eu queria ir com a senhora. Falei, não, fica com o papai. Mas eu fico feliz, irmãos, porque eu tenho visto que Jesus tocando a vida dos nossos filhos. Hoje, irmãos, infelizmente, a igreja precisa acordar. Satanás, ele tem investido nas nossas crianças. Satanás tem investido nos adolescentes de uma forma muito forte. Ali na nossa região, nós vivemos esse ano um tempo de muita guerra. Nós tivemos um rapaz, um jovem de 22 anos, um jovem muito abençoado, um jovem muito envolvido, muito apaixonado por Jesus, que foi matado.
O rapaz simplesmente parou um carro, tirou a arma e começou a atirar nele, matou o rapaz. Foi algo muito triste para nós. Nós estávamos ali no acampamento, nos enchendo de Jesus. Uma moça que era da nossa igreja se desviou dos caminhos do Senhor. Nós lutamos muito, eu fui atrás dela, levei ela em profissionais, ela precisava de medicamento, ela precisava de ajuda, não só espiritual, fiz o que eu pude. E nós estávamos ali no sábado, no acampamento, recebemos a notícia que ela tinha acabado de suicidar. Ela tinha acabado de se matar, uma jovem de 29 anos. E naquele momento que nós recebemos aquela notícia, eles falaram assim, o SAMU está aqui, está tentando reanimá-la. Nós paramos o acampamento e oramos por ela, intercedemos por ela, mas não teve jeito. Aquela moça se matou, deixou um filho de 8 anos e um bebê de 7 meses. Uma jovem de 29 anos. Irmãos, às vezes nós precisamos ser chocados com essas notícias. Meu esposo sempre diz isso e eu concordo com ele. Eu acredito que nessa geração de hoje, a igreja precisa passar por uma perseguição. Ser crente no Brasil é muito fácil. Ser gospel é muito massa, é muito legal. A juventude, todo mundo é gospel, todo mundo é crente. Mulheres imorais na televisão se declarando cristã. Homens imorais, mulheres totalmente fora do padrão de Deus, se declarando cristãs. Irmãs, está muito fácil. Está muito fácil seguir Jesus. Nós precisamos ser confrontados com aquilo que Satanás está fazendo lá fora. E deixarmos de sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo e entrar na guerra de fato, de verdade. E realmente resistir o diabo, enfrentar as forças malignas que têm tentado dominar a nossa geração. Ensina-se nessa geração que a mulher de verdade, ela deve ser antes de tudo autossuficiente. Constrói-se um mito de que a mulher só se realiza se dominar a situação. Além disso, ensina-se que a mulher deve ter um estilo tão permissivo e leviano quanto os homens do mundo. Para o mundo, a mulher deve ser autoritária e se submeter todos os homens aos seus pés. São mitos, são mentiras que Satanás tem tentado infiltrar na mente da juventude. Eu estava assistindo uma reportagem algum tempo atrás de mães que prepararam um quarto dentro da sua própria casa, prepararam um quarto de casal com suíte, cama de casal para sua filha manter relações sexuais com seus namorados. Porque aqui dentro eu estou vendo, está seguro. É o que as mães de hoje têm ensinado. Porque a Bíblia está muito atrasado. Hoje é tudo muito moderno. Hoje com 12, 13 anos, a moça nem corpinho direito tem. Já está sendo ensinado em relação à primeira relação sexual. A mídia tem ensinado a rebeldia. E a igreja muitas vezes está entrando nessa onda. Novelas infantis, induzindo as crianças a namorar, induzindo as crianças a usar roupas imorais. Novelas rebeldes, cenas imorais, indo contra os padrões de Deus, e os crentes loucos assistindo o último capítulo da novela, que vai mostrar o primeiro beijo gay. E a igreja vibrando muitas vezes. Talvez até tendo um falso comportamento, misericórdia. Mas o olho está lá, misericórdia. Sangue de Jesus, quase que faz até, né? Mas está lá.
Está lá, alimentando de coisas que não edificam a nossa vida. Irmãos, nós precisamos ser radicais. Nós precisamos realmente ser mulheres de Deus. A boa notícia é que na Bíblia nós podemos ter um padrão de mulheres realizadas, mulheres felizes, mulheres bem-sucedidas. O exemplo de Débora, o exemplo de Esté, Priscila, Ruth. Quantas mulheres são exemplos para nós na Bíblia? E hoje nessa geração nós temos mulheres exemplo também. Nós temos mulheres dignas de ser seguidas, grandes mulheres de Deus. Eu passo tempo ali na internet, irmãos, procurando mensagem dessas mulheres de Deus que nós vemos, ouvindo, aprendendo, edificando a minha vida, edificando o meu espírito, a minha mente, o meu coração com palavras de mulheres que realmente têm gastado a sua vida em prol do Senhor Jesus. Têm vivido realmente para a glória de Jesus. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você vai responder para você mesmo. Você tem sido uma mulher que tem vivido para a glória de Deus? A sua vida glorifica a Deus? As suas palavras honram o Senhor? Você tem de fato honrado o Senhor dentro da sua casa? Porque assim, irmãs, existe uma preocupação muito grande das mulheres em relação à obra. Eu quero trabalhar na obra. Eu preciso fazer alguma coisa na obra, isso é muito precioso. Porque nós precisamos, como pastores, de mulheres realmente dispostas a fazer algo para Jesus. Isso é muito importante. Mas nós devemos nos preocupar também, antes de preocuparmos com a obra, como que está a minha casa? Como que está o meu casamento? A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito disso. Vamos ler aqui 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo mesmo, para a gente entender o contexto. 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou líder, ou pastor, né? Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo, que o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Ah, pastora, minha casa está de cabeça para baixo, então eu não posso fazer nada na igreja. Não é isso. Eu devo sim trabalhar para Jesus. Eu devo sim abrir meu coração para servir a obra de Deus. Mas eu devo também preocupar com a minha casa. Preocupar se de fato eu tenho sido exemplo para a minha casa. Querido, ser aplaudido aqui no púlpito é tão fácil. Talvez é mais fácil do que vocês imaginam. É tão fácil falar bonito aqui no púlpito. É tão fácil receber tapinhas nas costas. Que palavra, parabéns. Mas o desafio é ser aplaudido dentro da sua casa. Será que os nossos filhos nos aplaudem? Será que o nosso esposo nos aplaude? Quem é a mulher que Deus espera de mim? Qual é a mulher que Deus quer de mim? Qual o modelo de mulher que eu devo buscar? Eu me lembro que um certo momento da minha vida, eu sempre vivo de crises. Não sei se vocês são assim, mas eu preciso das crises. As crises me levam a buscar.
As crises me levam a jejuar. As crises me levam a correr para a Bíblia. Eu quero uma resposta. Eu quero saber o que eu faço, o que eu não faço. Em um certo momento, eu estava vivendo algumas crises. E na época nós não estávamos ainda na visão do MDA. E eu não tinha alguém sobre mim, eu não tinha uma discipuladora, eu não tinha uma mulher, porque mulher precisa de outra mulher, sim ou não? Nós precisamos conversar, ouvir um conselho de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia. Irmãos, é disso que as pessoas estão em busca, de exemplos, de mulheres que realmente têm algo de real, de verdadeiro para nos transmitir. E eu estava numa fase muito difícil, porque eu não tinha essa pessoa, eu estava só, eu estava num momento de muita crise, e eu comecei a estudar, a mexer, a cavar na Bíblia, tudo sobre mulher. E eu parei lá em Provérbios 31. Fiquei uns 3 meses em Provérbios 31. E eu comecei a estudar aquilo, eu comecei a buscar. E aí eu coloquei o desafio dentro do meu coração. Eu quero ser essa mulher. Eu vou fazer tudo o que eu posso em Deus, mas eu quero ser essa mulher. Essa mulher sábia, essa mulher que edifica, essa mulher que trabalha, essa mulher que cuida, essa mulher que zela, essa mulher responsável. Irmãos, nós não precisamos fazer nada, somente aquilo que nos está proposto na palavra de Deus. Só isso. Então nós vamos ver que algumas características de mulheres sábias. Pastor, eu queria que você me desse um sinalzinho, porque eu não sei o meu tempo. E mulher fala muito. Pode me... Como? Ótimo, obrigada. Então, algumas características de mulheres sábias. Como eu devo buscar isso? A mulher sábia, primeiro, ela deve ser uma boa dona de casa. Ah, não, pastor, não faz comigo, não. Pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Esse negócio não é de Deus, está repreendido. Esse negócio aí não está certo. Irmãs, independente de eu ter uma boa formação, de eu ter uma condição financeira, poder pagar alguém para cuidar da minha casa, isso é muito legal, isso é bom, não tem mal nisso. Independente disso, eu preciso ser uma boa dona de casa. Hoje eu não tenho secretária em casa. Uma época eu tinha uma moça que trabalhava comigo de segunda a sexta. E eu comecei a observar que os meus produtos de limpeza estavam acabando muito rápido. Falei, meu Deus, esse negócio deve estar furado. Né? Eu comprava, logo na outra semana tinha que comprar tudo de novo. Se você não é uma boa dona de casa, a sua secretária vai desperdiçar, vai jogar assim, ó, no banheiro, que boa, assim, ó. Nós temos que ser cuidadosas. Se a sua secretária faz um macarrão, faz uma comida lá, um peixe, não sei o quê, que você não está gostando daquilo, como é que você vai ensinar ela? Olha, eu não estou gostando desse macarrão, não. A senhora quer que faz como? Uai, tenta fazer de outro jeito aí. Né? Eu vou ligar para minha mãe e você conversa com ela. Ela vai te explicar do jeito que é para você fazer. Irmãos, nós precisamos ser boas donas de casa. Eu mesmo e meu esposo, a gente fala muito para a Giovana, filha, nós vamos entregar você para o seu marido poderosa. Mas não é a poderosa aí do mundo não, tá? Que lá não é poderosa não, poderosa somos nós, amém? Somos cheios do Espírito Santo, que somos mulheres consagradas ao Senhor. Falei, filha, nós vamos te entregar assim, você vai saber fazer comida, lavar roupa, cuidar de casa. As moças hoje, meus irmãos, têm entrado dentro dos casamentos. Tem só mulher aqui, eu posso falar bem à vontade, pastora, você me dá essa liberdade? Tem mulheres, moças, que não lavam nem as suas roupas íntimas. Não, pastora, eu vou casar, o marido tem condição, eu também tenho, por isso eu estudo, e vai ser lindo e maravilhoso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Vamos lá em Provérbios 31, só para a gente acompanhar. Que mulher poderosa na Bíblia, e não é a Anitta. É poderosa mesmo essa aqui.
É um modelo a ser seguido. Provérbios 31:15. Olha aqui que mulher. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, dá tarefa às suas servas. Olha, ela tinha servas. Ela tinha servas, ela dava tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio. Ela tinha um comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhados. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Moça que levanta da cama meio-dia. Pastora, é porque eu estou estudando muito para prestar vestibular, estou muito cansada. Não dá lugar à preguiça. É a característica da mulher de Deus, da mulher sábia, da mulher que faz a diferença. Quem quer fazer diferença aqui? Levanta a mão. Bem alta assim, eu quero. Amém. Essa palavra é para quem quer fazer diferença. É para quem realmente quer ser uma mulher digna de ser imitada. Você vai poder sair daqui e falar como o apóstolo Paulo: sede minhas imitadoras como eu sou de Cristo. Amém? Então a mulher precisa ser uma boa dona de casa, saber cuidar bem do seu lar. As mulheres casadas, saber antes, eu me lembro de uma certa situação, não vou citar nomes, eu sei que vocês não conhecem, mas questão de ética, nós não estamos aqui para expor a vida de ninguém. Mas em uma certa época, eu tive que conversar com uma discípula, com uma ovelha, e ser muito firme com ela. Poderosa na obra de Deus, a menina. Fazia o que... Poderosa. Vai ser uma bênção na igreja. Mas o marido sempre reclamando que a casa suja. A casa suja, os afazeres de casa, tudo atrapalhado. E aí um dia eu falei para ela: nós vamos fazer um trato. Você não vai pôr o pé do portão para fora para fazer nada antes que sua casa esteja organizada. É uma ironia, é muito contraditório isso. Eu organizar a igreja, tudo bonitinho, e a minha casa está do avesso. E os meus filhos estão perdidos, não sei nem aonde está, não sei nem com quem está conversando, não sei nem quem são os amigos, não sei nem o que está fazendo. Precisamos ser boas donas de casa. E isso começa na juventude. A mulher sábia, ela deve cuidar bem da sua aparência e da sua família. Olha aqui, Provérbios 31, 21, 22. O versículo 21. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhados. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Essa mulher é uma mulher cuidadosa. Era uma mulher que zelava pelos seus. A mulher de Deus, ela tem que se cuidar, irmãos. Hoje, então, nós temos todos os recursos que nós precisamos para ser belas. Temos ou não temos? Hoje, menina, progressiva, o negócio ficou bom demais. Massagem linfática, cirurgia plástica. Mas hoje tem tudo ao nosso favor, pastor, e é pecado? De jeito nenhum é pecado ficar feia. É pecado que as mulheres de Deus derrubadas lá, ó, amargurada. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto.
Isso faz parte da mulher. E nós vemos que essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher que se cuidava, que cuidava da sua família, que cuidava dela mesmo. Hoje nós lá na nossa igreja, lá hoje à noite, nós vamos fazer um evento. E todo ano eu faço algo bem revolucionário. Teve um ano que nós fizemos um desfile. Colocamos para desfilar senhoras, mulheres, adolescentes, jovens. Foi muito lindo. Esse ano nós contratamos uma professora de dança de uma academia onde eu malho. E nós vamos todo mundo de roupa de academia. Eu convidei uma pastora para ministrar uma palavra poderosa sobre mudando o nosso estilo de vida, sobre a beleza da mulher. E aí no final nós vamos encerrar com uma aula de dança para a mulherada. Amém? E vamos ter um delicioso lanche, frutas. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos insatisfeitas com o nosso corpo, nós não estamos felizes, nós não fazemos nada para mudar. Tem academia, tem massagem, pastor, eu não tenho dinheiro para nada disso. Você tem dinheiro para comprar um tênis e ir lá para a praça fazer uma caminhada, sim ou não? Fazer uma dieta, comer fruta, comer comida saudável. Irmãos, nós precisamos nos sentir bem, nós temos que ser bonitas. Para o nosso esposo, para Jesus. As moças solteiras precisam ser belas, porque as moças solteiras querem se casar, sim ou não? Cadê as moças solteiras? Quer se casar? Aleluia? Então nós precisamos nos cuidar, zelar do nosso corpo. Uma auxiliadora idônea, uma companheira, uma intercessora. Deixa eu falar algo para você. O que tem saído da sua boca, mulher? Eu não vou casar nunca, pastora, porque desse jeito. Não tem homem nas igrejas, não tem homem dentro da igreja, não vou casar nunca. É isso que tem saído da sua boca? Desculpa a expressão, mas tem mulher que tem a língua assim, que quando ela solta a língua parece um tapete vermelho. Irmãos, nós temos que usar essa língua aqui, esse dom que nós temos de falar muito, para a glória de Jesus. Eu vou casar, eu vou ter um marido abençoado. Irmãos, eu era tão criticada quando eu era jovem, porque eu escolhi o marido que eu queria para mim. E sabe o que Deus fez comigo? Superou minhas expectativas. Eu sempre fui de listar tudo o que eu queria. No ano eu não me lembro, se tem 2 anos atrás, nós estávamos sem carro, sem condução. A gente estava de a pé, literalmente de a pé. E eu tenho um caderninho que todo ano eu gosto de listar o que eu quero de Deus naquele ano. E eu me lembro que eu escrevi lá tudo que eu queria. E lá embaixo eu coloquei que eu queria um carro, um Siena, coloquei o ano, coloquei a cor, coloquei do jeitinho que eu queria. Antes de completar 1 ano, eu ganhei esse carro. Nós ganhamos esse carro de presente. Lista, declara. Deus, eu quero um casamento abençoado. Se o seu casamento hoje não se encontra da forma que você gostaria que estivesse, põe seu joelho no chão, declara, busca na palavra. Para de falar demais na cabeça do seu esposo e fala para Jesus. Jesus muda meu casamento. Jesus muda minha história. Irmãos, aonde Jesus entra, há transformação. Aonde Jesus entra de fato e de verdade, há vida abundante. A vida abundante, é isso que o Senhor tem para nós. Guarda a sua boca, guarda a sua língua. Cuidado com aquilo que tem saído. Você precisa entender que as suas palavras são sementes, que você tem um poder na sua boca como mãe, como esposa. Irmãos, a gente não tem noção o poder que tem uma mulher intercessora. Quando ela abre a sua boca para interceder, para orar pela sua casa, para interceder pelos seus pais, pela sua família. Irmãos, isso é poderoso. O milagre acontece, o milagre está na nossa boca. O milagre está naquilo que eu penso a respeito de mim mesma. O milagre está na forma que eu enxergo as coisas. E eu preciso enxergar a vida. Eu preciso enxergar as situações segundo a palavra de Deus.
Eu não posso enxergar o mundo como mulher que faz a diferença da mesma forma que o mundo enxerga. Nós não podemos nos igualar ao mundo, aos padrões desse mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos questionar a Deus, a nós mesmos. Qual exemplo eu devo seguir? Use as pastoras aqui, poderosas em Deus, como referência para a sua vida. Mulheres que têm a sua casa no altar de Deus. Conversei um pouco com os filhos da pastora Moema. Que lindo aqueles meninos. Que coisa preciosa. E eu olho para a minha vida, que os meus ainda estão pequenininhos. E eu falo isso, Senhor, eu quero isso para os meus filhos. Não adianta, queridos, sermos bem-sucedidas em qualquer outro lugar, se isso põe a minha família a perder. Se eu perder a minha família, nada vale a pena. Se eu perder a minha vida, nada vale a pena. Se eu perder os meus filhos, nada vale a pena. Nesse velório que eu falei para vocês que eu estava lá, essa moça que suicidou, ela foi uma líder de célula. Ela trabalhou nos teatros da igreja. Quando eu encontrei com aquela mãe, ela me abraçou e falou: pastora, olha o que aconteceu com a minha filha. Irmãos, pensa o sentimento da mãe diante daquela situação. Um sentimento de impotência. Usa a arma poderosa que Deus tem te dado, que é a palavra dele. Usa o poder que ele tem entregue nas tuas mãos. Se você hoje se encontra uma mulher ferida, uma mulher machucada, existe cura para você. Se você hoje se sente paralisada por conta de tantas situações tristes que você viveu na sua vida, busca essa cura em Deus, porque ele é poderoso para te curar hoje e transformar a sua história. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E que você nesse momento permitisse que o Espírito Santo invada o seu coração. Você vai pedir para que o Espírito Santo venha tomar a sua mente. Espírito Santo, toma a minha mente, toma a minha vida, toma o meu coração. Escreve, Senhor, uma nova história. Se você se encontra machucada, se você se encontra com a sua alma ferida, com o seu coração machucado, coloca sua mão no seu coração nessa hora. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, ele quer te transformar. Nesse dia tão especial, Deus, ele preparou esse dia, esse momento que é o seu dia, o dia da mulher, para mudar a sua história. Para escrever uma história de paz. É isso que Deus tem para você. A palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. A palavra de Deus fala que o Senhor tem pensamentos elevados ao nosso respeito. Deus, ele tem sonhos para você. Você não é essa mulher que o mundo tem imposto na sua vida. Você é uma princesa. Você nasceu para reinar. Você nasceu para fazer a diferença na sua faculdade, na sua casa, na sua família. Não deixa com que a sociedade, não deixa que os valores desse mundo rouba aquilo que é mais precioso para você, que é Jesus. Não deixa com que os valores deste mundo arranca a palavra de Deus do seu coração. Feche seus olhos e deixa Deus te tocar nessa hora. Deixa Deus te curar. Deixa Deus escrever uma nova história para a sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu sei, ó Deus, que o Senhor preparou essa tarde, esse momento, ó Deus, tão precioso, para mudar a vida de muitas mulheres neste lugar. Eu sei, Senhor, que algumas estão aqui com seu coração machucado. Mas eu sei também que o Senhor é poderoso para curar todas as nossas feridas. Eu sei que o Senhor Jesus está neste lugar.
E o Senhor passa no meio dessas mulheres, tocando o coração de cada uma, tocando a vida, a mente. Deus, que elas saiam daqui realmente entendendo e reconhecendo o valor que elas têm diante do Senhor, que elas custaram um preço muito alto, que o Senhor as comprou com um preço de sangue, que o valor que elas têm excede as joias. Deus, vem neste lugar, tirando a tristeza, a depressão, a angústia, todas as doenças que têm vindo sobre essas mulheres, decorrente de uma alma doente, gastrite, câncer. Deus, vem com o teu poder arrancando, Pai, e levando essas mulheres a viver os teus sonhos, e levar essas mulheres, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma. O Senhor tem planos ao seu respeito, o Senhor tem planos para a sua vida. Permita que o Senhor revele esses sonhos ao seu coração, e seja a mulher que Ele sonhou que você fosse. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher transformada, você é uma mulher que vai fazer a diferença nessa geração. Oh Espírito Santo, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Espírito Santo, os corações, e faça, Senhor, dessas mulheres, realmente mulheres, segundo a Tua palavra, mulheres poderosas, mulheres intercessoras, mulheres valentes, mulheres que lutam pelos seus, mulheres que lutam pelos seus filhos, mulheres que lutam pelos seus casamentos, mulheres que lutam pelos seus pais, mulheres que não desistem, mulheres que não retrocedem, mulheres que não baixam a guarda, mas mulheres cheias da graça, da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Levante as suas duas mãos para o alto e declare para o Senhor: Senhor, faça de mim a mulher segundo o Teu coração. Faça de mim a mulher segundo a Tua palavra. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Que o meu corpo, que a minha vida Te glorifique. Que as minhas atitudes, que as minhas palavras Te glorifique, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Aplauda Jesus bem forte. E agradeça ao Senhor, porque hoje Ele escreve uma nova história para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.